Gustavo Juliano em seu lugar, veio doutora Gilda Moura lhe fazer mal. Mal nada, brincadeira. Mas é que eu fui fazer uma regressão com ela, doutora Gilda Moura, uma das maiores especialistas do mundo em contatados, em abduzidos, tem uma pesquisa fantástica sobre isso. E o que eu descobri na minha regressão tem a ver com o que a nossa Amazing Grace nos escreveu a semana passada no seu relato sobre Santa Maria. Loucura, né? Vem comigo. Eu vou falar pra você que eu acho que se os meus clientes assistirem esse programa, eu vou ter sérios problemas financeiros ou não. Conversei com Gilda Moura, ela é psicóloga, hipnoterapeuta e uma das maiores autoridades no mundo hoje em regressões com contatados e abduzidos. Loucura, né? Loucura, como assim? Especialista? Bom, ela tem centenas de casos de regressão que ela já fez ao longo de toda a sua carreira, tanto no Brasil quanto na Europa. Se você pensa que ela é uma psicólogazinha porta de cadeia de segunda linha, você está muito enganado, enganada. Doutora Gilda Moura é uma intelectual de altíssimo nível. Eu tive a oportunidade há 15 dias de estar com ela aqui em São Paulo. Jantamos juntos, ficamos quase 4 horas conversando e nos inspirando, eu conhecendo o trabalho dela, ela conhecendo o meu trabalho. A gente trocou livros, trocou DVDs. Estou lendo todos os casos hoje dela, os 3 livros dela que são extraordinários. Depois eu vou, em tempo oportuno, à medida que eu terminar cada um, eu vou fazer um programa especial para cada um, porque vale muito a pena vocês conhecerem o trabalho da Gilda. A Gilda trabalha com hipnose clínica. E ela começou a utilizar essa técnica de hipnose de relaxamento para tentar acessar memórias que não estivessem tão presentes no consciente dos seus pacientes. E começou a descobrir casos de abduções e casos de contatos. Às vezes abduções físicas, às vezes abduções de corpo energético, às vezes abduções de corpo mental, coisas que ela vai explicando ao longo do trabalho dela. O que é muito curioso que ela me transmitiu já na nossa primeira conversa é que a lembrança do contato, a lembrança da abdução, de alguma forma se instala na região da memória onde fica a amnésia, onde fica aquilo que a mente não consegue processar, né? Imagine uma amnésia pós-traumática. A pessoa vive alguma coisa com tanta intensidade que ela, simplesmente bloqueia. Ela apaga, mas na verdade ela viveu. A memória está guardada ali. Ela só foi jogada nessa gavetinha da amnésia. Com o processo de hipnose clínica, lá no canal da Posati Filmes vocês têm o Dr. Leonardo Veria, também um grande amigo meu que fala sobre isso, o que é hipnose clínica, como funciona, etc e tal. Você consegue acessar esses conteúdos, consegue trazer à tona essas vivências. E o próprio paciente, durante o processo de hipnose, durante o processo de relaxamento, começa a reavivar esses conteúdos. Agora, você acha que eu, ouvindo a doutora Gilda Moura falar tudo isso, ia perder a oportunidade de pedir para fazer uma regressão com ela, né? Não perdi, mas nem a pau, cara. Fui direto ao ponto. Falei, Gilda, não sei porquê. Eu não acho que sou abduzido, apesar de ser meio esquisito. Não acho que seja contatado nem nada assim, mas gostaria de fazer uma regressão com você. E aí a Gilda, muito acadêmica, sempre começa esse processo com uma entrevista no começo sobre traumas, hábitos, sonhos estranhos que sejam recorrentes. Ela faz meio que uma fichinha de você nessa conversa.
Quando eu pedi para ela para fazer a regressão, eu não lembrava de um aspecto muito interessante que aconteceu durante lá as famosas produções do Data Limite, que foi o seguinte. Eu acordei por 3 vezes com a paralisia corporal. E é um desespero quando isso acontece. Aí, certa vez, estava vendo o Wagner Borges, do PPB, falei, e vi lá o Wagner falando, não, pô, isso é uma saída do corpo, relaxa, tal. Mas não me parecia muito uma saída do corpo, sabe? Eu ficava acordava consciente, mas ficava paralisado, não conseguia mexer absolutamente nada. E aí, conversando com a Gilda, ela falou, não, existe essa paralisia, é a chamada paralisia do sono, pode ser um fenômeno natural, como pode não ser. E aí, esse foi o fato relevante que lembrei na entrevista com ela. Pensei, puxa, com certeza a hora que ela me hipnotizar, nós vamos para esse momento, né? E para surpresa de todos nós, e aí é muito interessante, eu vou tentar tangibilizar um pouco para vocês o que foi essa experiência de regressão, porque para mim foi uma coisa nova, talvez para você não seja, mas para quem de fato tem vontade de fazer, talvez possa valer alguma coisa. Quando você faz esse processo de regressão, é como se você estivesse tendo várias clarividências, sabe, ao longo do processo. Só que essas clarividências, elas vêm com cargas emocionais muito fortes. E são pensamentos que surgem na sua mente de forma involuntária. Você até tenta parar o pensamento, mas você não consegue. Ele vai acontecendo, né, na sua mente, é como um filminho que vai se desenrolando, e esse filminho traz uma carga emocional. Você chora, você dá risada, tal, e ele é independente de você. E o mais interessante é que assim, você não projeta aquilo, né? Você não está pensando sobre aquilo, e o seu racional, o seu eu racional, parece que fica assistindo do seu lado aquilo. Então o seu eu racional fica criticando ainda aquilo que está aparecendo naquela telinha para você e que você está vivendo, e é uma loucura. O processo é muito interessante mesmo. A diferença para a clarividência, na minha opinião, é que você também não tem controle como na clarividência, aquele pensamento espontâneo que surge. Mas a diferença é que você avança e regride no acontecimento segundo o comando da sua hipnoterapeuta. Então a Gilda, durante o processo, ela vai avançando, retornando, 1 segundo à frente, 1 segundo atrás, e você vai vendo, né, a coisa acontecer. Tá bom para você? Ainda tem muito. Loucura. A minha regressão me levou de volta a um momento lá no final de 2014. Eu estava naquela fazenda, estava praticando aquela... Eu falo isso no livro Data Limite segundo Chico Xavier. De umas noites que eu passei tipo no hotel fazenda e que eu ia para uns jardins afastados de meditação e ficava ali à noite e sozinho. E o troço não tem iluminação nem nada, me enfiava no meio da mata e ia para lá, para esses lugares. E particularmente durante a regressão me veio, nós voltamos juntos num dia especificamente em que eu estava ali meditando de olhos fechados e eu escuto ao redor de mim passos, né, como se a grama estivesse sendo quebrada. Por muita coragem ou cagaço da minha parte, eu não abri o olho e não quis saber o que era. Eu sei que continuei meditando. Quando terminei, abri os olhos e não tinha nada, então concluí que nada tinha acontecido. Eu ia, nessas noites, naquela época a minha espiritualidade se resumia a falar com o Chico, encher o saco do Chico. E naquela época eu estava pedindo para conhecer um dos meus mentores. E ia lá toda noite bater esse papo com o Chico, relaxava, fazia um relaxamento, etc e tal. Nós voltamos nesse dia. E na regressão eu vejo a figura do Chico na minha frente, né? E quando vejo, tem uma carga de emoção muito forte, muito intensa, choro durante a regressão e tal. E
À medida que a Gilda avança um segundo, o Chico começa a ficar mais alto, mais comprido, os braços mais longos, até meio que se transformar numa outra pessoa, num outro ser, muito grande, muito alto, com uma túnica, uma ombreira aqui dourada, muito bonita, uma túnica comprida, um pescoço comprido, uma cabeça, olhos amendoados. Bom, essa descrição você já deve conhecer. Você imagina que à medida em que eu assistia isso, eu criticava, falava, ai não, nossa, que nada a ver, transformar o Chico num ET, não, puta, tá fora, ai que bosta, não tá dando certo essa regressão. Só que as imagens acontecendo. De qualquer forma eu fui cedendo, fui deixando acontecer para ver onde que dava. Surge uma espécie de corredor interdimensional bem na frente do lugar onde eu estava, mais dois seres parecidos com aquele primeiro surgem. E o detalhe, ao redor de onde eu estava, várias, mas dezenas e dezenas de seres que pareciam ter assim, o corpo parecia uma lâmpada, ele era transparente e você via o sistema nervoso como que luminoso, como que o filamento de uma lâmpada. E o meu próprio consciente criticando aquilo, eu falava, não, isso aí eu vi naquele filme Presságio do Nicolas Cage, que eu gosto muito. Isso não tem nada a ver, tá dando tudo errado. Fomos tocando. Dou a mão para esses seres, já uma mão comprida, a figura do Chico já não tá mais ali, a figura, né? Porque depois, analisando com a Gilda, nós chegamos à conclusão que nem era o próprio, provavelmente, né? Mas era talvez uma primeira apresentação para não chocar. Dou a mão para eles, começam a caminhar por esse corredor. Esse corredor tem várias como que camadas de vidro coloridas entre roxo, laranja, azul, amarelo, branco. Mas são camadas de vidro que à medida que nós vamos atravessando, a sensação que dava é de que a gente deixava de estar naquele lugar, naquele jardim onde eu estava, para estar num outro lugar. O corredor termina numa sala muito ampla, que também desemboca numa sala um pouco menor. Nessa sala muito ampla tem várias pessoas trabalhando, pessoas como nós e pessoas diferentes. O chão e o teto pareciam de vidro translúcido e você via galáxias embaixo e em cima, uma coisa louca. A gente passa por ali e vai para uma próxima sala onde tem um senhor de barba, um cabelo penteado para o lado meio ondulado, e ele começa a mostrar numa mesa que parecia uma Surface uma projeção holográfica. As coisas saíam daquela mesa e se projetavam aqui no ar. Havia um globo terrestre com várias pontinhos luminosos. No painel atrás, várias obras, tanto DVDs, livros e coisas assim, dedicadas à divulgação da realidade ufológica. E eu vi ali trabalhos da Posat Filmes. Eu vi o Data Limite, eu vi o Projeto Terra, do professor Laércio, eu vi os livros, né? E muitas outras, revista UFO, mas muita coisa por ali. Esse cara começa a me explicar depois que cada pontinho daqueles que estão no globo são pessoas que que foram contatadas ou que de alguma forma desenvolveram a consciência desta realidade integrada. E que essas pessoas estão brilhando lá na ponta, em todo mundo. Daí ele com o dedo clica nessas pontas e arrasta. Quando ele clica, você vê a imagem da pessoa, tudo mais. Só que ele arrasta, assim, clica e arrasta, fazendo um laço com outro ponto, e com outro ponto, e com outro ponto. Ele estava começando a conectar aquelas pessoas que já estavam começando a desenvolver essa consciência, no intuito de acelerar o trabalho de divulgação desta realidade. Porque eu me lembro muito bem que a Gilda pergunta assim, eles estão se preparando para fazer duas perguntas curiosas que ela me faz. Você está numa nave? Eu falei, não, eu não estou numa nave. Eu estou aqui, é aqui, mas não é.
A primeira informação meio louca, assim, né? É aqui, mas não é. Tá aqui no planeta, mas não tá. Mas não tô numa nave, não tô no espaço, não tô em outro lugar. Ponto número 2. Ela falou, eles estão se preparando para se apresentar? E a resposta direta foi, não, eles não estão se preparando para se apresentar. Nós é que temos de nos preparar para aprender a reconhecê-los. Isso foi um choque para mim. E era bacana que às vezes eles explicavam as coisas e às vezes as coisas simplesmente os conteúdos passavam a figurar dentro de mim, sem que eles tivessem dito. E ele acontecendo ali. Então às vezes eles falavam e às vezes eles não falavam. Termina essa sequência, corta para uma outra, avança para uma outra, onde nós estamos diante de vários tubos de vidro com um líquido azul borbulhante e eles me dão um copinho, tomo esse líquido e meio que esse líquido parece uma gelatina que é absorvida por todo aquele corpo imediatamente. Então ela assume a forma daquele corpo imediatamente e a percepção que se passa é assim, olha, você está bebendo isso aqui neste corpo para fazer efeito lá naquele corpo, né? É totalmente energético, mas vai fazer efeito naquele corpo. Avançamos mais um pouco, finaliza a regressão, eu fico chocado, né? Uau, que lindo, bacana, Gilda, nossa, porra, muito bom. Só que no fundo eu falei, cara, mas é um monte de clarividência. Será que isso aconteceu mesmo? Será que é isso mesmo? Será que... Em que nível isso aconteceu? Porque se passaram segundos, naquela memória, se passaram segundos. Aí Gilda começa a explicar, não, olha, isso é um corpo mental que eles geralmente levam, é para transmissão de conteúdo, não é uma indução, é um contato, porque você foi convidado, bababá, bebê. No frigir dos ovos, para não duvidar e para não acreditar totalmente, eu fiquei com a parte que me interessa. Bom, que legal, eu tenho um trabalho para fazer no sentido de divulgação dessa realidade, que é um trabalho que eu quero continuar, que eu me sinto vocacionado, que faz sentido para mim, que desenvolve em mim um senso de pertencimento. Para mim, poucas coisas podem desenvolver uma consciência tão grande em nós quanto a consciência dessa realidade maior e integrada, de que nós somos todos um. Até aí, estava tudo bem. Até que eu recebo o relato da nossa amiga Grace. A Grace, entre outras coisas, me conta da sua experiência lá de Santa Maria, me conta tudo o que foi acontecendo de extraordinário com ela, que não tem nada a ver comigo, tá? Não tem nada a ver com mérito meu ou coisa do tipo, tem a ver com mérito dela, isso que eu achei legal, ela ter compartilhado isso, naquele post que está lá no blog Amazing Grace do Encontro de Santa Maria, a sincronicidade nossa de cada dia. Ela descreve várias coisas muito curiosas que aconteceram, tanto no encontro de ufologia de Santa Maria, quanto a posteriori ela fazendo o Enem. Só que no meio do caminho ela me conta um sonho. E o sonho foi muito louco. Porque a hora que eu comecei a ler o sonho que ela me mandou, eu comecei a lembrar da regressão. Eu vou ler para vocês o sonho. Para você que não leu o artigo, vale a pena você entrar lá no blog depois, julianoposati.com. Vai ter lá embaixo nos posts, tem Amazing Grace do Encontro de Santa Maria, a sincronicidade nossa de cada dia. Ela diz o seguinte: eu não me lembro bem, mas eu tive um sonho com você. Você estava todo de roupa preta e me levou numa sala que parecia futurista, com botões touchscreen no ar, como se fossem holográficos, talvez. E apareciam imagens no ar. Você tentava me explicar a conexão entre as pessoas e apareciam imagens de luzes que saíam da cabeça das pessoas e passavam de umas para as outras. E você dizia que o que eu mudo em mim, eu mudo no outro. O que eu faço interfere no outro, mesmo que o outro não perceba. Algo assim. Na hora não entendi muito bem o que você estava querendo me explicar, mas sei que era uma rede de conectividade entre as pessoas,
Me lembro da frase do Paul Hellyer no Data Limit. We are all interrelated, connected. We are all one. Nós estamos todos interrelacionados e todos conectados. Nós somos todos um. Às vezes, olha que bacana isso, às vezes eu conseguia te ouvir, outras vezes eu só via as imagens. Foi um pouco confuso. Quando acordei, contei para o meu marido que tinha sonhado para não esquecer. E durante toda aquela semana passamos a assistir os seus vídeos no canal e o documentário Data Limit. E isso passou a ser o nosso assunto semanal preferido. Quando chegamos no vídeo 8, lá estava o assunto do meu sonho, você com a mesma roupa preta, falando exatamente sobre o que tentou me explicar no sonho. Isso foi muito legal. Primeiro, demais e significou muito para mim, Grace e Matias, vocês terem me mandado isso, e a sincronicidade mais uma vez não falhou. Porque vocês demoraram um tempo para redigir a carta e foi o tempo em que eu precisava conhecer Gilda Moura e fazer essa regressão. Se eu recebesse essa carta antes da regressão, talvez ela fizesse não tanto sentido como fez para mim agora. E eu fiquei boquiaberto com o resultado, eu fiquei boquiaberto com o que aconteceu, eu fiquei boquiaberto com as similaridades entre o que eu vivi ou revivi na regressão e o que a Grace viveu no sonho dela. E é muito bacana. Eu formulei até algumas teorias. O que pode ter acontecido? Pode ter acontecido Conversei tanto com a Gilda quanto com um amigo de Belo Horizonte sobre isso. E aí formulamos umas teorias. Primeiro, a gente pode ter se encontrado no plano astral dormindo. Então a gente pode ter tido duas saídas do corpo e a gente pode ter se encontrado, pode ter trocado essa ideia. Você pode ter tido somente um sonho também e de repente estava ali no frenesi da nossa amizade que estava começando e pode ter acontecido. E pode ter acontecido também de você ter conectado com essas consciências metafísicas ou transcendentais que de alguma forma resolveram assumir a minha cara porque era familiar para você naquele momento. Mas aquilo que eles te transmitiram também foi aquilo que me foi transmitido. E aí, nessa sincronicidade, eu não consigo não ver a mão realmente do universo mexendo aí alguns pauzinhos. Independente do que foi, se foi uma projeção astral e a gente se encontrou, ou se foram esses mesmos seres que conversaram comigo lá atrás, conversando com você, e da mesma forma como usaram a figura do Chico, que me era familiar, usaram a minha figura para você, que te é familiar, ou talvez alguns espíritos, seus mentores que precisavam, de alguma forma, você acessou esse conteúdo. Você foi lá, você está em busca e a busca sempre é recompensada. Mas o mais bacana de tudo isso é que quando a gente tem trabalhos como esse, a gente vai criando uma sinergia entre nós, a gente vai criando uma identificação. Então não é porque eu estou falando aqui, eu sou o cara que estou aqui levantando a bandeira para vocês fazerem conexões e para a gente fazer conexões, porque muitas respostas vêm da interação dos amigos que estão acompanhando esse canal, que são pessoas extremamente inteligentes e eu acredito sejam todas pessoas contatadas em prol da divulgação dessa realidade maior. Porque o que ficou claro para mim foram duas coisas a partir desse fato. Primeiro, que nós somos todos nós estamos todos conectados. O que eu via na minha regressão era a conexão que se fazia das mentes em prol da divulgação. E a Grace vem com o relato dela e complementa isso dizendo o que eu penso afeta o outro, a forma como eu ajo afeta o outro, mesmo que ele não perceba, ou seja, tudo isso extremamente conectado. E você imagina que a semana passada eu estava com o Jaime e com a Maria Ângela, dois amigos novos aqui de São Paulo, que fazem parte de um projeto chamado Projeto Aldebaran. E nós terminamos o nosso bate-papo e eu falei assim, então vamos colocar na mão da espiritualidade, vamos ver o que a gente pode fazer junto. Nós entramos num momento de introspecção e a Maria Ângela falou assim, olha, eu estou vendo uma moça negra muito bem vestida aqui, uma das suas mentoras, mas é uma africana com panos na cabeça, uma mulher
muito elegante, vestida como uma sacerdotisa, e ela está dizendo uma palavra que eu não sei o que significa, que é Ubuntu. Ubuntu. E não está falando mais nada. Eu falei, loucura, né? A gente ficou feliz na reunião e tal. E aí, depois nós fomos ver que na África subsaariana existe lá uma palavra que é própria do dialeto, que é Ubuntu. Ubuntu significa a dependência e as correlações do indivíduo com a comunidade onde ele está inserido. A interconectividade entre o indivíduo e a comunidade. O fato de que um só afeta todos, então que é responsabilidade de um se manterem todos. É o resumo do sonho da Grace. Que esse espírito chamado Kila apareceu nessa reunião para nós e nos falou, né? E nós fomos depois atrás no Google para entender. No frigir dos ovos, gente, nós somos todos um. E nós precisamos, tanto nós que gostamos muito de ufologia, quanto aqueles que gostam muito de espiritualidade, desenvolver esse Ubuntu. Eu não sei qual das teorias, eu não sei como aconteceu, o que aconteceu, eu não sei te dar explicação nenhuma de todos os outros fatos. Mas eu sei te dizer que esta é uma necessidade premente para nós. E que à medida em que nós desenvolvemos essa consciência de que somos todos um, de que não existe um eu separado, existe um eu com todos, e eu sou todos ao passo que todos também são parte do que eu sou, essa interconectividade entre as pessoas, essa consciência entre as pessoas de que estamos todos relacionados, somos todos um, de fato vai nos fazer acessar uma realidade extraordinária, amazing, por assim dizer. Obrigado, Grace, por ter compartilhado, Grace e Matias, obrigado por ter compartilhado isso com a gente. Espero que esse vídeo também seja útil para você. E se te aconteceu alguma coisa que complementa tudo isso que eu, a Grace, a Maria Ângela e o Jaime colocamos nesse vídeo, comenta aqui conosco.